vocês sobre o Alloy Elite RGB, que é um teclado novo aí da HyperX. Mas antes da gente falar sobre o teclado, na descrição vocês encontram o link do nosso Facebook, Twitter e Instagram e também o link de compra desse teclado na Kabum. Lembrando aí que tem promoção esse mês, então aproveitem. Eu acho que eu vi esse teclado em desconto, tá? Fica a dica. Bom, vamos ao que interessa. Esse teclado ele é mecânico e ele é retroiluminado. Essas são as duas características mais marcantes dele. E antes da gente falar sobre as partes mais técnicas, só vou fazer rapidinho, mostrar para vocês o que acompanha o teclado. A gente tem esse guia básico aqui, que é um guia que vai explicar como monta o teclado, quais são as funcionalidades deles e também algumas funções que a gente vai ter aqui que eu explico para vocês daqui a pouquinho. Vamos ter mais 8 teclas, que na verdade essas teclas que estão aqui são as teclas que vieram no teclado. As teclas a mais são 8, é a 1, 2, 3 e 4 e WASD. Essas teclas, elas são exatamente do mesmo tamanho que as teclas que já acompanham o teclado, né, que vem instaladas no teclado. A diferença é que a gente tem que o WASD ele é texturizado. Isso ajuda quando de repente sua mão saiu do lugar no meio da jogatina, que você consegue encontrar a tecla muito fácil sem olhar para o teclado. E as outras 4 teclas, elas só são cinza, essa é a única diferença. Acaba facilitando a visualização no escuro, mas elas não têm nenhuma texturização que ajude aí com o nosso dedo encontrar a tecla. Além disso, a gente tem essa ferramenta que ela nos ajuda a fazer a remoção, né? Para trocarmos a tecla, de repente também para tirar as teclas, para limpar, bom, como vocês preferirem. Bom, junto, aliás, é separado, né? Eu deixei montadinho, mas a gente também tem esse descanso de pulso, que ele é texturizado aqui com uma borrachinha e, ele é muito confortável, eu não tava dando nada pra ele, sinceramente, mas ele acaba fazendo bastante diferença, o pulso não machuca quando a gente tá usando o teclado por várias horas seguidas. As duas características que eu achei mais marcante nesse teclado é o fato dele ser mecânico, a gente ter switches mecânicos e a retroiluminação dele. O pessoal que me conhece sabe que é muito difícil eu gostar da iluminação do RGB e eu dar valor para isso. Mas pro final do vídeo eu explico para vocês por que eu achei tão boa essa retroiluminação. Mas vamos lá, vamos começar pelas teclas, pelos switches. Aqui a gente vai ter switches Cherry MX, como vocês já podem ver na caixa. Esse teclado que a gente recebeu, ele tem o switch azul. Mas qual que é a diferença? Quais são os switches que a gente pode ter, né? Quais são as opções que a HyperX disponibilizou? A gente pode escolher entre 3 switches. O azul, que é o que temos aqui, o vermelho e o marrom. Cada cor de switch significa que ele é diferente um do outro, não é só a cor que muda. A estrutura em si de cada switch é alterada. Vamos começar com o switch que a gente tem aqui e a gente faz comparação com os outros 2 disponíveis. O switch azul, ele é o único switch que tem uma confirmação sonora. Cada vez que você for apertar uma tecla, você vai ver um clique. Isso talvez não seja interessante para as pessoas que se importam com barulho ou que vivem com alguém que se importa com barulho. Mas ele é o switch que dá mais precisão, porque você está ouvindo que o switch foi ativado. Quando a gente fala no switch marrom e no vermelho, eles são 2 switches mais leves. A diferença entre os dois é que o marrom ele é tático e o vermelho ele é linear, ou seja, o vermelho acaba sendo, dentre todos, o mais leve, mas o que, vamos dizer assim, te dá menos precisão. Ao mesmo tempo, a gente está falando também de um teclado que é mecânico, então isso não é um problema, na maioria das vezes. Basicamente, vai depender da quantidade de som que você gosta de ouvir e da força que você gosta de fazer quando você vai teclar, basicamente. Como a gente está falando aqui de preferências e cada um tem a sua, eu vou deixar isso para vocês decidirem o que é melhor, porque, né, o teclado em si é o mesmo, o que vai mudar realmente é a switch nesse caso. E a última característica importante a ser ressaltada aqui é o fato de a gente ter 100% de anti-ghosting nesse teclado. Ghosting, para quem não sabe, é quando alguma ação do teclado não foi reconhecida pelo computador, ou seja, a sua ação foi para o espaço. Isso é o ghosting. Anti-ghosting significa que todas as ações
vão ser reconhecidas. Basicamente é quando você está pressionando já por hábito 3 ou 4 teclas e quando você vai apertar a quinta, simplesmente não funciona ou alguma coisa para de funcionar no meio do processo para que essa quinta funcione. É complicado quando a gente está falando de jogo porque todas as ações são necessárias, né, que aconteçam no momento exato. Então é importante quando a gente fala de um gamer que de repente aí já não é mais casual, tá pulando mais para a parte profissional, é importante ter anti-ghosting. A maioria dos teclados mecânicos tem essa tecnologia, então é importante vocês prestarem bastante atenção na hora de comprar para que vocês não se decepcionem depois, tá? Agora passando para a parte de RGB. É interessante falar que as teclas multimídia também receberam um LED RGB, ou seja, mesmo no escuro, você vai conseguir trocar essa música, aumentar volume, diminuir volume, pausar ou mutar o seu som, beleza? Aqui nesse lado a gente tem 3 teclas que elas não são retroiluminadas, mas que na verdade elas controlam a iluminação. Acaba sendo interessante porque caso você desligue, você não vai conseguir enxergar porque a gente tem aqui eles pintados em branco, então acaba dando um destaque. Você vai conseguir enxergar mesmo que você tenha desligado. Essa primeira tecla aqui ela vai cuidar da intensidade do LED. Então desligado, 1, 2, 3 e desligado de novo. O próximo, a próxima tecla, ela vai trocar os perfis. A gente pode colocar no teclado até 3 perfis e esses perfis vão junto com o teclado, vamos dizer assim. Você pode tirar seu teclado do seu computador e levar para casa de uma outra pessoa, de um amigo, e esses perfis vão estar configurados já tudo certinho no teclado. Caso você queira colocar mais perfis, aí você vai precisar trocar pelo software. Pode linkar um programa, etc. Mas aí quando você for levar para casa de outra pessoa, você tem que instalar o software certinho para ter acesso a mais de 3 perfis. Mas eu acredito que a maioria aí das pessoas ter 3 perfis já é o suficiente. A gente troca os perfis com este botão e a gente tem um modo gaming aqui, que vai ter um LED indicador neste canto para ligar e desligar. Basicamente o modo gaming é pra gente não apertar o menu iniciar no meio do jogo e acabar perdendo aquela partida, né? Pra mim o que mais chamou a atenção foi o fato da gente ter aqui uma iluminação muito intensa. Eu consigo ver claramente, mesmo de noite, todas as teclas. Como a gente tem aqui a impressão laser que vai fazer o vazado, eu consigo enxergar o que está escrito na tecla e não só por entre as teclas. Isso acaba ajudando bastante e pelo fato da gente ter, né, essa intensidade maior, eu não fico com dúvida no que está acontecendo mesmo a gente jogando de noite. Para mim essa é a utilidade de se ter um teclado com iluminação e aqui ele faz muito bem feito. Eu nunca vi um teclado com uma iluminação tão eficiente. Como a gente está falando aqui de um teclado que é voltado para um público mais exigente, é importante a gente também citar a parte da durabilidade. Os switches a gente já sabe que são duráveis por causa que a gente tem Cherry MX, mas o teclado em si também é importante. Aqui a gente tem aço maciço, ou seja, um teclado que você vai comprar para a vida, basicamente. E rapidinho, só para explicar para vocês, eu vou desligar aqui só para mostrar para vocês quais são as USBs. Ele vem com 2 USBs, ou seja, você conecta uma, você vai só usar o teclado. Se você conectar a segunda, você vai poder usar essa USB aqui atrás. Aqui você pode conectar tanto um pendrive como o seu fone, seu mouse. Acaba ficando mais prático também para o pessoal que está usando, né? Você não precisa conectar nada, né? Uma das conexões você passa de trás do seu gabinete para essa parte aqui. Acaba ficando mais prático também. Minhas considerações finais sobre esse teclado. Primeiramente, eu queria dizer que a HyperX está de parabéns com essa iluminação, porque quem me conhece sabe que eu, não dou a mínima para RGB. E aqui eu fiquei, muito apaixonada. É muito difícil isso acontecer, e eles conseguiram, acertar na mosca. Uma outra coisa que eu achei muito legal é a gente ter aqui switches premiados, então a gente não precisa ter medo de pegar o teclado, gostar de toda a base dele e no final das contas o switch em si não ser o que a gente esperava. A gente tem aqui um switch que todo mundo sabe que ele é muito eficiente, são os switches alemães, então como todo o mercado já premia ele, é fato que a gente tem aqui um teclado de qualidade. A única coisa que eu achei que podia ter são teclas exclusivas para macros, mas aí eu fui parar para pensar. Pessoas que forem usar esse teclado são pessoas que jogam profissionalmente e normalmente nos campeonatos você não pode usar macro. Então
assim, é um negócio que eu senti falta, mas provavelmente você não vai sentir. E claro, todas as teclas, né, são reprogramáveis, você pode fazer como você quiser, criar macros nessas teclas que já existem, então tá bem de boas, tá bem tranquilo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse teclado. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, algum ponto específico, vocês podem botar também aqui na parte de comentários, que eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa também as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.